Vamos ler a Bíblia em São Mateus, capítulo 27, do verso 11 ao verso 24. Jesus perante Pilatos. Após a leitura, teremos o hino com o conjunto. O hino. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Acusado, mas não revidou, nada respondeu, como ovelha muda. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher do governador, do presidente, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Veja a revelação dos sacerdotes. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilato: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Lavou as mãos, mas não lavou o coração. Jesus, ajude-nos a pensar nisto com profundidade na alma. Considerar aquele dia no Calvário. Ajuda-nos a considerar isto com a alma, com o coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, vamos ouvir o hino com o conjunto. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar.
com sangue vem lavar meu ser. Meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a teu ser, e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tão puro és. Vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne o Cordeiro de Deus, com sangue vem lavar meu ser. Pra que eu me torne um Cordeiro de Na mensagem Lembrando-nos do Senhor, a partir do parágrafo 53, o profeta de Deus, baseado nessa escritura que lemos, ele comenta assim: e quero trazer outro pensamento aqui que me vem à mente agora. Quando Jesus estava sendo julgado, e por nada mais a não ser por zombar, ele foi enviado de Pilatos a Herodes. Pilatos não tinha que fazer isto, e você sabe, pois que tentou lavar as mãos disto. Mas uma vez na sua mão, você tem que tomar sua decisão. Você não pode passar para outra pessoa, é você como indivíduo que decide. Mas ele, Pilatos, enviou Jesus para Herodes como uma brincadeira, só para fazer uma zombaria, porque ele era bem conhecido com quem operava milagres e assim por diante, e ele foi banido da igreja. Por isso o próprio Pilatos, ele achou que simplesmente o enviaria até Herodes, e talvez isto acertaria o velho ressentimento que eles tinham entre Pilatos e Herodes, um contra o outro. E assim que Jesus foi levado para o outro lado das ruas e pelos lugares até se encontrar com o tribunal superior, Herodes, e quando se encontrou com Herodes, Herodes foi apresentado a sua única oportunidade para Herodes também. Quão insensato pode um homem ser? Se Herodes ao menos soubesse que em pé diante dele estava o cumprimento de toda a profecia do hebraico dos longos anos, e a igreja do mundo que se encontrava diante dele, o cumprimento de toda a profecia dos sábios, dos profetas que já havia falado, estava ali de pé diante dele. A oportunidade de ter satisfeito seu coração pecaminoso com graça e misericórdia. Que homem insensato ele foi! E entretanto, não tão insensato quanto um homem hoje que é apresentado a ele a mesma coisa, porque tivemos agora mais de 2000 anos de ensinamento dele, da misericórdia dele. Mas que coisa insensata que Herodes fez quando se encontrava diante dele e nem pediu graça ou misericórdia, nem pediu perdão de pecado. Ele nem sabia que de pé, acho que este homem não se dava conta que diante dele estava tal pessoa. Deixemos isto infiltrar um minuto,
porque este homem não tinha um nome tão social, de grande posição social, de diversas organizações ou clubes e assim por diante, aos quais ele estivesse ligado. Ele não era conhecido assim, Jesus não era, mas ele era, entre o povo que conhecia a Bíblia e conhecia a promessa, ele era. E possa eu dizer um pouco mais forte, aqueles que estavam predestinados à vida eterna, eles reconheceram isto no momento que ele ficou de pé ali. Mas Herodes não havia descoberto isto. Ele nem sabia. Que coisa triste, tudo sobre o que os profetas haviam falado por 4.000 anos. O cumprimento do clamor do mundo se encontrava diante dele, de Herodes. Ali na sua presença se encontrava todo o cumprimento. E como eu diria de novo, seria nossa opinião que ele foi homem insensato, porque tomou uma decisão insensata, Herodes. Pois note que ele nem pediu-lhe misericórdia, ele pediu-lhe para diverti-lo. Ouvi dizer que você é um realizador de milagres. Pediu divertimento em vez de misericórdia. E assim é com as pessoas hoje. Elas vêm para esta grande coisa, deixou as surpresas, mas não param o suficiente. Estão procurando ouvir algum rabi ou algum teólogo que invalidam isto com sua explicação. E no entanto, como quando penso em Jeffersonville, quantas vezes quis cobrir-te como uma galinha com seus pintainhos, ó Jeffersonville, mas não quiseste. Quantas vezes quis ajuntar-te, quantas vezes teria eu feito o jardim onde todas as nações teriam voado para cá, mas não quiseste. Está vendo? Agora está vendo que Herodes terá que lembrar. Herodes, um dia, terá que lembrar naquele dia, sua grande oportunidade ele a rejeitou. E lá, em algum lugar nas regiões dos perdidos esta noite, ele está lembrando que fez quanto a isto, porém tarde demais. Lá se encontra Herodes nas regiões dos perdidos, lembrando que tolo fui eu, ele esteve em minhas mãos, e eu tomei parte de sua morte. Tudo bem, a Bíblia diz que ele teria que ser oferecido, ele era o Cordeiro de Deus, porém, Herodes deveria ser mais sensato, dizendo: terá que ser morto, mas não pelas minhas mãos. Vocês façam, já que vocês sacerdotes querem matá-lo, então faça isso por vocês, mas jamais eu porei a mão neste homem. Eu não sou um louco. O profeta disse: lá em algum lugar, nas regiões dos perdidos esta noite, lá está Herodes, rangendo seus dentes, lembrando o que fez quanto a isto, porém tarde demais. Ah, Jesus, ajude nós não perder a nossa oportunidade. Herodes perdeu a dele, mas Jesus, ajude eu a aproveitar a minha, não jogar fora. O profeta continua: não deixemos ser assim conosco. Esta é a nossa hora de visitação. Lembremos-nos de Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Não espere até algumas regiões além nos condenados.
naquela dimensão onde você não pode ir na presença de Deus, e seu tempo na terra terminou. No pesadelo do horror, você se lembrará que teve sua oportunidade e a recusou. Que os jovens observem isto, que todos possam observar isto. Herodes nunca pensou nisto seriamente. Herodes nunca pensou nisto seriamente. Grande oportunidade estava diante dele e ele não encarou aquilo com seriedade. Né, meus irmãos, vocês que estão aí fora, conversando num papão aí, em pleno culto, um dia vocês vão lembrar que perdeu grande oportunidade aqui na igreja. Foi dado de graça, mas não valorizaram. Isso não é para todos, isso é para quem é chamado. Deus, me ajude a eu considerar mais isto que está em minhas mãos, o que o louco Herodes não considerou. Veja o que Jesus fez. Eles brincaram com ele como tirar coelho debaixo do chapéu, jogando ele para cá, para lá. Ouvimos dizer que você pode pregar peça. Deixe-me ver, fazer uma peça aí para nós. Faça com que essas pedras tornem pães. Será que muitas pessoas hoje, tanto homens como mulheres, jovens e velhos, não se encontram na mesma posição, brincando com Jesus? E você vai se lembrar algum dia, tarde demais, arrancar os últimos fios de cabelo da cabeça e dizer: que tolo fui eu. Esteve na presença dele, a fonte da vida, e quis ver uma peça, ou quis ver um truque, ou uma outra coisa, para você brincar com ele. Deixe-me sentir um arrepio nas costas, deixe-me fazer isto ou aquilo, crerei em ti. Veja, alguma sensação, idolatria. Quero citar outro indivíduo aqui, considerá-lo. Judas. Ele tem a celebrar dele, Judas, tem a se lembrar dele também, de Jesus. Através do quê? Estamos falando a respeito de se lembrar do Senhor. Judas, esta noite, até ele não mais ser, terá de lembrar que vendeu seus direitos de primogenitura. Ele vendeu Jesus para ganho pessoal. Nós ridicularizamos Judas, dizemos que ele era imundo, sujeito ruim, não idôneo para nenhum lugar ou nenhuma sociedade, não é idôneo para o céu. Por quê? Ele vendeu o seu Senhor, depois de ter a oportunidade até de ser um discípulo, ser um apóstolo. Um chamado mais alto da Bíblia é o chamado de apostolado. O mais alto, é mais alto que um profeta. Ele teve a oportunidade de ser um apóstolo, Judas, e vendeu esse direito para ganho pessoal. E agora ele tem de se lembrar disto. É assim que ele se lembra de Jesus. Que lembrança ruim. Eu era apóstolo dele, congregava com ele, tomei a última ceia com ele e o vendi por 30 moedas de prata por ganho pessoal. Lá na região dos perdidos, porque a morte não te isenta da condenação. A Bíblia ensina isto em São Lucas 16, verso 19, que a pessoa que morre sem Deus, como um mancebo de qualidade, vai para a região dos perdidos e lá fica urrando,
Leia, São Lucas 16, 19. O mancebo de qualidade urrava, porque teve a oportunidade de aceitar Jesus e o negou. Judas está lá, Herodes está lá, na região dos perdidos, dizendo: que tolo fui. E quanto será desses hoje à noite que ainda se encontram no púlpito, ainda usam a toga no couro, sentam-se em lugar de diácono ou tomam lugar de tesoureiro, administrador, ou seja lá o que for, seja a posição na igreja, ou ministro no púlpito, e ainda vendendo sua oportunidade para louvor pessoal. Doutor, bispo, fulano, brigam para ser doutor, ser chamado de reverendo, de bispo. Louvor, promoção pessoal. Ah, se não falar no meu nome, eu vou sair da igreja. Se não me ovacionar, eu vou sair da igreja. O irmão Brana disse: esses missionários vêm à cidade e têm o maior prazer de escrever seus nomes nos outdoor com letras grandes. O missionário reverendo PhD estará na cidade tal fazendo uma campanha. O nome de Jesus fica em letras minúsculas lá no rodapé, mas o nome do missionário em letras grandes. Ganho pessoal, promoção pessoal. Que terrível é esse espírito! Para louvor pessoal. Oh Deus, ajude a nós. Agora aqui o profeta disse: os sacerdotes daqueles dias também se lembrarão que venderam sua chance com ele, sua chance de tornarem-se servos dele, tornarem-se discípulos dele, tornarem-se convertidos a ele. Eles venderam por inveja envenenada. Até Gamaliel, que saiu de noite para ter com ele, lá em São João 3. Nicodemos vai lembrar horrivelmente: mas eu estive com ele, ele me pediu que eu precisava nascer de novo, e eu não entendi. Dali para frente eu passei foi a odiá-lo. Que tolo fui eu! Tinha uma pérola na mão e a joguei fora. Lembranças, lembranças, lembranças horríveis. Oh, amados, viu, minha gente? Vocês jovens, casados, pleno culto, conversando lá fora, nem valorizando. Vocês um dia na região do inferno vai lembrar: eu estive lá no tabernáculo da fé. A hora do culto eu ficava lá conversando, não valorizava. Eu tinha isso nas minhas mãos e não valorizei. Andei no meio daquele povo lá do tabernáculo da fé, mas não tive a prudência de valorizar o que eles tinham. Brinquei. Olha, gente, aqui reúne-se um povo com muita seriedade. Muita seriedade. Não brinque com coisas sérias. Você pode se arrepender amargamente. Isso não está longe não, nós estamos a um passo disto. Ora, quando ele tinha só 12 anos, ele podia deixá-los perplexos de qualquer forma, e não reconheceram que aquele era o Messias. Evidências ele tinha demais. Desde a idade tenra, ainda de 12 anos, ele já deixava os PhDs perplexos, boquiabertos, com as suas respostas sábias. Nunca frequentou uma sala de aula, porém nenhum dos escribas PhDs deu conta de passá-lo para trás na doutrina.
Eles não podiam fazer as coisas que ele fazia. Ele era um homem singular. Ele tinha receio. Eles tinham receio de perder seu prestígio. Sabe por que Nicodemos foi ter com ele à noite? Porque se fosse de dia o povão veria e desclassificava. Ele perderia o prestígio de ser sumo sacerdote. Você sabe por que aquele outro sacerdote foi escondido atrás dele para pedir a cura da filha, o Jairo? Era um sacerdote. Foi escondido, porque tinha medo de perder o prestígio. Unir-se a Jesus era perder prestígio. Oh, mas como é bom perder esse prestígio humano! Como vale a pena perder esse prestígio fedido! Eu quero estar onde Jesus está. Este é meu lugar. Que os outros pensem de mim o que quiser pensar. Meu lugar é ao lado desses desprezados da sociedade, mas este povo amado de Deus. Este é meu lugar. Tinham receio de perder seus prestígios diante das pessoas da alta classe. Ah, não vou lá não. Veja a igreja deles, é lá num tal de Pedregal. Não, igreja de alta classe é lá na Asa Sul, plano piloto. Tá, vai para lá então, vai para lá. Deixa nós em paz aqui. Deixa nós adorar o nosso Messias aqui. E são culpados tanto quanto Herodes. E o membro de igreja de hoje é a mesma coisa. Se confiasse em sua denominação e assim por diante, naqueles dias, e tinham medo do perder seu prestígio, eles seriam expulsos da sinagoga se o líder deles pegasse eles nas reuniões de Jesus. E o que era isto então? Eles diziam que era idolatria. É idolatria, lá eles adoram o homem, olha lá, ó, a foto dele lá. Nós não adoramos homem aqui não, senhores. Aqui é como uma vindicação, é testemunho. Deus teve o prazer de pousar na fotografia ao lado deste homem. Para julgar, pelo menos precisava conhecer a história. As pessoas gostam de julgar sem ter conhecimento de causa. Julga como um louco, abre a boca sem ter conhecimento de causa. Vão todos para o inferno. Eram cortados da sinagoga se os encontrasse na reunião de Jesus. O que era isto então? Adorando credo, ídolo, ou religião de igreja, ídolo, em vez de aceitar a palavra viva que se manifestou diante deles. E eles viram a palavra de Deus. A Bíblia disse: nós o vimos e o tocamos. Seres humanos colocaram as mãos na literal viva, manifestada a palavra do Deus vivo, e deixaram tradições e credos se colocar entre eles, levando potes e panelas, uma coisa tão imunda colocada entre eles e o Deus vivo. O que foi isto? Eles tinham preconceitos. Tinham preconceitos de quem? De Jesus. Eles não tinham preconceito de pecar, mas tinha preconceito de Jesus. É interessante, não é? É interessante. Não tem preconceito de pecar, pecam aberrantemente, mas quanto à mensagem diz: não, cuidado, é falso profeta. Preconceitos. É a escritura do Evangelho que ele estava ensinando, a palavra do Pai. Porventura não é isso que estamos ensinando aqui? Que dia que nós ensinamos aqui que é lícito um homem deixar a mulher e casar com outra?
Que dia que nós ensinamos aqui que é lícito o homem beber, prostituir, mentir? E me diga se isto é ou não é o santo ensinamento da Bíblia. Mas tem preconceitos. É falso. E enquanto tiveram lembrança, lembrança, o que é ainda no inferno se lembrarão, é assim que serão lembrados, é assim que terão que lembrar dele. Lembrar, eu estive lá e o menosprezei. Eu andei lá, eu assisti às reuniões deles, era pura verdade, mas por eu não dar conta de obedecer, eu menosprezei. Ô gente, se pelo menos dissesse, eu não dou conta de obedecer isto, mas se você der conta, entra nisso, porque se é pura verdade. Eu me lembro do irmão Edivino, nunca esqueço. Nós o conduzimos a Cristo lá no Rio de Janeiro. Eu pastoreava lá na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. O irmão Edivino é cunhado do irmão Eliseu. O irmão Eliseu está trabalhando, casado com a irmã do irmão Eliseu. Ele era casado com a senhora que era líder, era uma médium espírita, líder de um centro espírita. E ela rosnava feio contra ele quando ele se batizou. Prometeu abandoná-lo, divorciá-lo. Mas o certo é que a mão de Deus pesou sobre ela e uma doença incurável a tomou e logo ela morreu. Porém, antes de morrer, ela em gritos, em pânico diante da morte, ela disse: Edivino, vem cá ao lado da cama. Ela disse: eu quero que você me prometa uma coisa. Eu estou morrendo, eu estou perdida, mas Edivino, eu quero que você me prometa uma coisa. Ele disse: o quê? Que você nunca saia desta mensagem, Edivino. Esta mensagem é Deus. Nunca deixe esse caminho, Edivino. Não seja uma louca como eu fui. Eu nunca esqueço do testemunho deste irmão. Tarde demais ela foi reconhecer. Lembranças amargas. Oh, meus irmãos, minhas crianças, meus jovens, valorizemos, consideremos, enquanto está em nossas mãos. E aqui o profeta diz, para terminarmos, no parágrafo 89, mas eu gostaria de dizer uma coisa: se eu puder esquecer o que fui e lembrar-me do que Ele é, se eu puder me lembrar de Jesus, se puder me lembrar dele na cruz, se puder me lembrar do que Ele fez por mim, puder me lembrar da hora que Ele levou meus pecados. Lembre, irmãos, você vai vir na fila da ceia agorinha. Venha pensando: se não fosse o Calvário. Venha lembrando aquele dia no Calvário. Se eu pudesse me lembrar da hora em que Ele levou meus pecados, lembrar da hora em que Ele me deu o Espírito para me guiar, então, se eu considerar isto, eu serei levantado acima de tudo que sustém esta terra. Se eu considerar o que Ele fez por mim, eu serei levantado acima de toda ordem que sustém essa terra. Lembre de Jesus, do bem que Ele te fez. Considere-a. Nós seres humanos somos muito cruéis, demais. Lembremos sempre dos males que as pessoas nos fazem, mas dos bens que Jesus nos fez nós esquecemos tão rápido. Você quer aprender um segredo? Quando alguém lhe fazer mal, seja o pior que for, diga assim: está perdoado, porque Jesus fez o melhor para mim.
Jesus fez o melhor por mim. Ele me salvou. Nada que alguém possa fazer de mal para mim é pior do que o que Jesus fez por mim de bem. Nada. O que Jesus fez por mim na cruz cobre milhões de males que alguém possa fazer contra mim. O Calvário abriu o caminho do meu regresso à glória. O Calvário me deu uma chance do meu retorno para a glória. Nada justifica eu odiar a ninguém. Nada justifica eu falar mal da vida de ninguém, porque o Calvário só me fez bem, 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 bem. Não justifica eu odiar ninguém, sendo eu um perdoado. Não justifica eu desenvolver ódio, mágoa contra ninguém, sendo eu um amado. Eu tenho que dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Perdoa. Você sabia que os santos nascidos de novo tiveram esse comportamento? Estevão, diácono Estevão, apedrejado, ele tinha essa consciência que o que Deus tinha feito por ele era mais do que os apedrejadores estavam fazendo contra ele. Ele teve grandeza e disse: Pai, eles são uns coitadinhos, não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Mas Estevão, eles estão te atirando pedra. Não, Pai, é porque eles são pequenos. Os pequenos atiram pedras, os grandes perdoam. Os grandes amam, os pequenos apedrejam, os grandes perdoam. Pai, perdoa-os. Nada de mal que alguém possa nos fazer pode cobrir o bem que Deus tem feito para nós. Aí o profeta prossegue. Veja, Ele tem nos colocado em lugares celestiais em Cristo Jesus, onde posso ter comunhão com Ele, lá em Sua presença, esquecendo-me do que eu já fui, esquecendo-me de todos os meus pecados e de tudo, porque eles estão no mar do esquecimento. Então eu tenho que esquecer deles. Próprio Deus jogou eles no mar do esquecimento. Por que eu tenho que estar incutido com eles, meus pecados? Pare de lembrar do cigarro, irmão. Cada vez que você lembrar, você vai ter que fumar de novo. Esqueça que você é um fumante. Pare de lembrar do álcool. Cada vez que você lembra, vem à vontade, você vai ter que beber de novo. Lembre que Jesus jogou isso tudo no mar do esquecimento. Está indo no fundo do fundo do fundo. Os geólogos descobriram que o mar tem um lugar que não tem fundo. Então nossos pecados estão viajando até hoje para o mar, para o fundo do mar do esquecimento. Esqueça que você era um pecador. Lembre que agora você é um salvo. Lembre do Calvário. Passe a borracha do Calvário em sua mente. Esqueça que você era um prostituto, um infiel, um impuro. Lembre que o Calvário te regenerou. Você agora é um perdoado. Você agora é puro. Você agora é lavado. É redimido. É salvo. Esqueça de quem você foi. Lembre de quem você é agora. O sangue de Jesus Cristo te faz uma nova criatura. Esquecendo-me de todo o meu passado, esquecendo-me de tudo e lembrando-me
que Ele me tornou seu. Oh, isso é doce, irmão. Alguém chega para você e diz: Anderson, você fez isto, isso de errado. Você disse: eu não. Aquele Anderson que você conheceu fazendo aquilo, morreu. Que agora é um novo Anderson. Eu nasci de novo. Eu não respondo por aquele que o velho Anderson fez. Diz que tinha uma moça, irmão Anderson, que ela era bailarina, ia nas festas, nas quadrilhas, uma cidade do interior, ficava até de madrugada nas fanfarras. Tinha suas amigas, seus amigos. Um dia Jesus cruzou o caminho dela, trouxe ela para a palavra. E aí ela sumiu daquela associação que ela tinha, aquelas amizades. Um dia, ela esteve na igreja onde ela congregava e tinha passado uma vigília. Já era 2h da madrugada. Ela estava voltando da igreja, que era na cidade, e tinha que passar na porta de um cemitério. Ela estava voltando para casa de um grande culto de vigília. 2h da madrugada, e ela voltando encontrou aquele grupo de ex-colegas que estava vindo também da boate. De longe os colegas viram e disseram: fulana, você está aqui? O que aconteceu contigo que você sumiu da nossa turma? Bem de frente ao cemitério. Eles são complexados. Ela diz: quando eu era deste mundo, eu gostava disso. Agora eu não sou desse mundo mais. Eles disseram: é um lobisomem. Saíram correndo. É uma assombração. Mas é verdade. Quando eu era deste mundo, eu gostava dessas fanfarras. Agora eu morri. Eu morri para este mundo. Quer me achar? Vá lá no tabernáculo da fé. Esquecendo-me de tudo e lembrando-me que Ele me tomou e Ele me tornou seu. Oh, eu sou de Jesus. Diga: eu sou de Jesus. Por sua própria morte Ele ocupou o meu lugar, e eu, que não tinha direito de ir a lugar nenhum senão para o inferno, Ele ocupou o meu lugar e me levantou do inferno. Ele foi lá por mim. Ele me levantou por sua graça abundante, até que agora somos filhos e filhas de Deus, sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, sempre regozijando, lembrando dele, o qual nos trouxe seguramente até aqui, e com fé que pulsa em nossas almas, pulsa, fé, pulsa em nossas almas, empurrando-nos, e por graça Ele me levará adiante. Lembre-se de Jesus quando o barril ficar vazio em casa, quando a panela ficar vazia de comida. Lembre de 1 Reis 17, da viúva Serepta de Sidom, quando a botija estava se esvaziando do azeite e a farinha na panela secando. Ela lembrou de Jesus, e Jesus mandou Elias na porta dela e multiplicou o azeite e a farinha. O profeta disse: lembre de Jesus quando o barril ficar vazio em casa e não houver mais farinha. Lembre-se de Jesus quando o médico disser que não há mais chance. Lembre-se de Jesus quando o diabo tenta você, como cantamos o nosso hino de despedida. Quando as tentações aparecem em nosso redor, respire aquele santo nome em oração: Jesus. Diga: Jesus, 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 Jesus. Cante. Quem for
que meus pecados perdoou. Quem foi que a minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz. Fique de pé, cante isso com o âmago da alma. Quem foi? Quem foi? Quem foi que meus pecados perdoou? 1 Coríntios 11. Quem foi? Quem foi que a minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na cruz, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus na... Sussurrando, só o conjunto sussurrando. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto lembrando de mim, em memória lembrando. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, lembrando de mim. Lembre de Jesus, lembre de Jesus, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem foi? São João capítulo 13. Quem foi que meus pecados perdoou? Quem foi que a minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus
Jesus, foi Jesus na cruz. Capítulo 13 de São João, verso 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, o que ele disse? Bem-aventurados sois se as fizerdes. Oremos. Pai celestial, aqui está este pão feito por mãos santas, trigo misturado com a água levada ao forno, símbolo do corpo martirizado de Cristo por nós no Calvário há 2000 anos atrás. Iremos comer disto nesta noite, lembrando, Pai, daquele dia no Calvário que o Senhor foi traspassado por nós, dando-nos uma segunda chance. Pai, que possamos vir à mesa comer desse pão, valorizando aquele dia no Calvário. Portanto, santifique este pão para este serviço tão memorial, tão simbólico, como também esse vinho fruto da vide. Consagra-o e santifica-o. Doravante simbolizará o sangue de Deus derramado por nós no Calvário. Santifica para este serviço este elemento, como também, Pai, nós que vamos vir à mesa comer desse pão, tomar deste vinho, dá-nos esta profunda consciência, Senhor, do que estamos fazendo. Não permita virmos aqui como um costume. Ajuda-nos a aproximar disto com profunda reverência, com lágrimas em nossos olhos, em nossos corações, lágrimas de gratidão, Pai, pelo grande milagre efetuado por Deus de nos salvar. Oh, que grande acontecimento! Eu sou um salvo, que coisa boa, que coisa preciosa é eu poder ser um salvo. Eu vou comer desse pão, beber desse vinho, porque eu sou um salvo. Deus, ajude-nos a aproximar disto com reverência profunda a Tua palavra, em nome de Jesus. Assentai-vos, ore uns pelos outros, enquanto o pão será partido.